Agora a gente vai falar das potências da unidade imaginária. A gente sabe que i ao quadrado é menos 1, só que nem sempre a questão vai cobrar i ao quadrado, ele pode pedir outras potências. E aí a gente vai ver que tem uma lógica. Então vem aqui comigo, Giras. Primeira coisa, ó, i ao quadrado é igual a menos 1. Isso aqui a gente já sabe, certo? Agora vamos encontrar outras potências a partir disso aqui e vamos perceber que tem uma lógica. Por exemplo, se eu te pedisse o valor de i elevado a zero, o que você colocaria? Pensa comigo. Quando a gente pega um número e eleva a zero, o resultado é 1. Então, i elevado a zero é 1. Se eu te pedisse i elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, i elevado a 1 é o próprio i. Eu só coloco o resultado ali quando o expoente está acima do 1, lembra? E é claro que i elevado a zero a gente coloca o resultado também, porque vai dar 1, né? Aí fica fácil. Porque não faz sentido no lugar do i eu colocar a raiz de menos 1. Quando eu digo que não faz sentido, é que não fica prático. Então, quando é o i, a gente deixa i, em vez de colocar a raiz de menos 1. Aí, se o expoente for maior, a gente substitui, como é o caso do i ao quadrado, né? Então, i ao quadrado, a gente sabe que é menos 1. Agora, e se eu te pedisse i ao cubo? Você conseguiria resolver? Dá para resolver de forma tranquila. É só você lembrar que i ao cubo é como se fosse i ao quadrado vezes i elevado a 1. Porque se eu multiplicar duas potências com a mesma base, ó, tudo i, eu vou somar o expoente. 2 mais 1 vai dar 3. E aí eu substituo os valores. I ao quadrado é menos 1 e i elevado a 1 é i. Então, menos 1 vezes i, menos 1i. Menos i, né? Resumindo. Então, colocando o resultado aqui, a gente vai perceber que i ao cubo é menos i. E o interessante aqui é que a partir de agora começa a repetir. Por exemplo, se eu te pedisse i elevado a 4, você poderia fazer i ao quadrado vezes i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então, menos 1 vezes menos 1 vai dar 1 positivo. Então, substituindo aqui o resultado, i elevado a 4 é 1. E aí você percebeu? Ó, a gente começou a sequência com 1i menos 1 menos i. Agora, 1, e se eu continuar, vai seguir essa lógica. Nem vou calcular os outros aqui não, para a gente poupar tempo. Mas, inclusive, pode até fazer para treinar. Por exemplo, i elevado a 5. Você pode fazer i ao cubo vezes i ao quadrado. E aí você tem o i ao cubo, você substitui. Pode fazer para treinar, Giras. Mas já colocando aqui, ó, depois você compara o resultado. Aqui vai dar i elevado a 6 vai dar menos 1, i elevado a 7 vai dar menos i. E aí você vai perceber que a sequência se repete. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Ou seja, de 4 em 4 os valores se repetem. E aí esse raciocínio a gente vai usar na hora de calcular uma potência maior. Por exemplo, a questão pode me perguntar assim, qual é o valor de i elevado a 38? É claro que eu não vou fazer um por um até chegar no 38. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 38 e vou dividir por 4, porque de 4 em 4 a sequência repete. 3 não dá para dividir, 38 eu pego. 38 por 4 é 9. 9 vezes 4, 36, sobrou 2. Se sobrou 2, sabe o que significa? Que i elevado a 38 é a mesma coisa que i elevado a 2. Pronto. É só pegar o resto e colocar no expoente. Então, o resultado não é 2, o resultado é i elevado a 2. E i elevado a 2 é menos 1. Então, é assim que a gente resolve uma potência da unidade imaginária. Fechou? E o nosso número complexo, Giras, assim como ele pode ser representado na forma algébrica, a gente viu lá no início, ele pode ser representado também em um plano complexo, como um par ordenado. E aí, para isso, né, eu preciso desse plano complexo, também chamado de plano de Argand-Gauss. O que é isso? É um plano onde a gente representa os números complexos. E aí, nesse plano, o eixo que a gente era acostumado a chamar de eixo x horizontal, a partir de agora, é o eixo real. E o eixo que era o y, a partir de agora, é o eixo imaginário. E aqui a gente tem um macete para lembrar. Pensa que a sua imaginação vai às alturas. Aí você vai lembrar que é o eixo y, é o vertical. E aí é bem simples a representação. Por exemplo, se eu tenho um número complexo z, que é igual a 2 mais 5i, como eu represento ele no plano complexo? Eu vou pegar a parte real, que é 2, e vou marcar lá no eixo real. 1, 2.
E a parte imaginária é 5, eu vou no eixo imaginário. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou cruzar esses valores. É como se eu estivesse representando um ponto no plano cartesiano normalmente. Então, o nosso número complexo z, ele está representado aqui, ó, nesse ponto, beleza? É o afixo dele que a gente fala. E aí, eu poderia simplesmente falar, então, que o meu número complexo z é o ponto 2 e 5, tá vendo? Aqui é a forma de representar usando par ordenado. É o tipo x e o y que a gente tem lá no plano cartesiano, só que aqui o primeiro valor, o 2, é a parte real, que a gente chama de A, e o 5, a parte imaginária, é aquele nosso B, lembra? Então é assim que a gente representa no plano complexo. Agora, isso aqui é importante por quê? Porque quando se trata de número complexo, tem dois elementos que a questão pode pedir e que a gente vai usar muito lá na forma trigonométrica, que nós vamos ver depois, que são módulo e o argumento. Esses são os dois elementos. E para calcular esses dois elementos, é bom ter o entendimento do plano complexo, que ajuda demais na visualização. Vem aqui agora que eu vou mostrar o que é esse módulo e o que é esse argumento. Mas a gente precisava do plano complexo primeiro. Então vem comigo. Eu peguei aqui um número complexo qualquer só para a gente trabalhar com essa ideia do módulo e do argumento. Giras. Basicamente, o módulo é a distância de onde o número complexo está no plano até a origem do plano, certo? Por exemplo, se eu tenho aqui z igual 2 mais 2i, eu vou marcar 2 na parte real, então 1, 2, e 2 na parte imaginária. Cruzei aqui essas informações, está aqui a localização do meu número complexo. O módulo desse número é basicamente a distância da origem até a sua localização, tudo bem? E aí, como é que calcula esse módulo? É só usar o teorema de Pitágoras. Veja bem, você tem uma fórmula. A fórmula para achar o módulo de um número complexo é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, o a e o b. Mas isso aí é nada mais nada menos que você usar o teorema de Pitágoras. Então, se você não quiser ficar apegado à fórmula, é só fazer Pitágoras. Porque você vai entender que o módulo de z é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Fecha um triângulo retângulo aqui, você vai ver que o módulo é a hipotenusa, é o que está oposto a 90 graus, e os catetos aqui vão medir 2 e 2. Olha para você ver, aqui mede 2 e aqui mede 2. Então é só fazer teorema de Pitágoras. Então aqui eu vou ter módulo de z, estou fazendo sem usar a fórmula, ao quadrado, é igual 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Módulo de z ao quadrado é igual 4 mais 4. Se você jogasse na fórmula, dá exatamente a mesma coisa. Porque o a seria 2 e o b seria 2. Então, ia ficar 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ou seja, 2 ao quadrado deu 4, né? 4 mais 4, 8. Então, o módulo de z, nesse caso, vai ser a raiz quadrada de 8. E aí, é claro que na hora que está módulo de z ao quadrado, quando eu jogo para o outro lado, eu tenho que fazer aquele negócio, mais ou menos a raiz quadrada de 8. Aqui não precisa, porque o módulo, Giras, não é a distância da origem até o ponto, então a distância não vai ser negativa, então eu não preciso pôr mais ou menos. Viu? Então aqui eu faria por Pitágoras. Se você quiser fazer pela fórmula, só substituir aqui. Aí vai ficar bem assim, ó. Módulo de z é igual a raiz de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 mais 4, 8. Só que 8 não tem raiz inteira, a gente tem que fatorar. Então, o que eu faria? 8 é 4 vezes 2. A raiz de 4 é 2, então ficaria 2 raiz de 2. Então é assim que a gente encontra o módulo. E o argumento é nada mais, nada menos que o ângulo formado saindo aqui do eixo real até tocar nesse segmento que representa o módulo, tá vendo? Você sai do eixo e vai subindo ali no sentido anti-horário. Então aqui, ó, eu subi no sentido anti-horário até tocar no segmento. Esse ângulo, vou chamar de θ, é o nosso argumento. Uma forma bem prática de achar esse ângulo é fazer a tangente. Deixa eu consertar aqui. θ. É fazer a tangente. Por exemplo, faz assim, ó. Tangente de θ, o argumento é o ângulo. Para achar o ângulo, eu vou fazer a tangente. Quer ver? Tangente de θ é igual. Aí você vai lembrar. Qual a fórmula de tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é o que está lá do outro lado de θ. É 2.
E o adjacente é o que está próximo de θ, que também vai ser o 2 aqui de baixo. Ó. Então, 2 sobre 2. E aí você vai pensar, tangente de θ deu 1. Então é como se eu fizesse o contrário, porque geralmente a gente tem o ângulo, tipo assim, qual a tangente de 30? Aí você vai lá na tabelinha e olha. Lembra aquela tabelinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1 da trigonometria? A gente precisa dela. Só que aqui é o contrário, eu já sei o resultado. Eu vou pensar que ângulo que a tangente vai dar 1. Lá na tabelinha, o ângulo que vai dar 1 é 45 graus. Então, o argumento nosso é 45 graus. Então, é assim que a gente encontra o módulo e o argumento de um número complexo. Pessoal, a gente já viu que um número complexo ele pode ser representado na forma algébrica, que é quando a gente tem aquele A mais BI, né, que é a parte real, é a parte imaginária, e ele pode ser representado também como um ponto, um par ordenado, quando a gente joga lá no plano complexo. Só que agora a gente vai ver uma terceira maneira de representar um número complexo. Essa terceira maneira é a forma trigonométrica. E aí é um pouquinho mais delicado, porque vai misturar com trigonometria. Mas vamos com calma aqui para entender, para a gente conseguir compreender melhor. Veja bem, para entender mesmo, né? O que acontece? Para representar um número complexo na forma trigonométrica, eu preciso conhecer o módulo e o argumento. Então, por isso que a gente viu aí como encontrar o módulo e como encontrar o argumento. E aí, o que eu vou fazer? Na forma trigonométrica, o número complexo ele fica assim, ó, z é igual módulo de z vezes, aí dentro do parênteses você vai ter cosseno do ângulo, esse ângulo é o argumento, aquele argumento que a gente encontrou lá na hora que a gente viu o módulo, mais i vezes o seno do ângulo. Então, essa é a forma trigonométrica. Então, se eu conhecer o módulo e o argumento, eu consigo representar um número na forma trigonométrica. Vamos fazer um exemplo para entender melhor? Eu tenho aqui um número complexo z igual 3 mais raiz de 3 vezes i, e aí eu quero jogar na forma trigonométrica, está na forma algébrica. O primeiro passo é encontrar o módulo desse número complexo. A gente sabe que pode fazer Pitágoras ou jogar na fórmula raiz quadrada de parte real ao quadrado, a parte real é o 3, 3 ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, ou seja, raiz de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vai ficar 9, e raiz de 3 ao quadrado, você corta a raiz, fica 3. Então, o módulo do nosso número deu raiz de 12. Como 12 não tem raiz inteira, a gente fatora. 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. E a raiz de 4 é nada mais, nada menos que 2. O 3 continua. Então, o módulo do nosso número complexo é 2 raiz de 3. Beleza? Guarda essa informação aqui. 2 raiz de 3. Agora, a gente vai encontrar o argumento. Para o argumento, eu aconselho você a desenhar o plano complexo. Que aí fica mais ou menos assim, ó. Vamos fazer aqui o plano complexo. Pode fazer pequenininho aqui. Parte real. E aqui o eixo, parte. Parte não, eixo, né? Eixo real e eixo imaginário. Marca lá o número complexo z. Ó, 3 é a parte real. Raiz de 3 é a parte imaginária. Aí você cruza os dois aqui. E aí, o módulo é a distância, né, da origem até o nosso ponto. A gente já encontrou 2 raiz de 3. E o argumento é esse ângulo aqui, vou chamar de θ. Uma maneira prática, como eu falei, é fazer a tangente. Então aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar tangente de θ é igual cateto oposto. O cateto oposto é esse aqui, que no caso é raiz de 3, sobre o adjacente, que no caso é 3. E aí você vai lembrar lá da tabelinha dos ângulos notáveis. Ó, lembra da tangente? Como é que era a música? A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3 é a primeira da tabela, é 30 graus. Então, para dar raiz de 3 sobre 3, o nosso ângulo é 30 graus. Então, agora que eu sei o ângulo e sei o módulo, e aí deixa eu destacar o ângulo aqui, né, o nosso argumento, a gente consegue representar o número na forma trigonométrica. O nosso número complexo z na forma trigonométrica, vou colocar aqui embaixo, ficou assim, ó, z, opa, volta na caneta, z é igual módulo de z, no caso 2 raiz de 3,
vezes, dentro do parênteses, cosseno do ângulo, cosseno de 30, mais I vezes o seno de 30 graus. Está aqui o nosso número complexo na forma trigonométrica. Zé, eu não preciso resolver isso, não. Multiplicar 2 raiz de 3 vezes cosseno de 30. Ah, e o cosseno de 30? Vou ter que colocar o valor. Eu preciso fazer isso? Se a questão pedir o número na forma trigonométrica, você não precisa, porque se você resolver isso aqui, você vai simplesmente voltar para a forma algébrica. Inclusive, é uma forma de verificar se está certo. Então, se você quiser trocar aqui o valor do cosseno de 30, do seno de 30 e multiplicar, você tem que voltar para aquele valor do início, que é 3 mais raiz de 3i. Testa aí para ver se o valor dá certo. Faz aí para treinar. E aí, agora que a gente viu a forma trigonométrica, o próximo passo é ver as operações na forma trigonométrica. As principais operações que a gente tem na forma trigonométrica são multiplicação, divisão e potenciação. Giras, vem aqui, eu coloquei dois números complexos Z e W na forma trigonométrica para mostrar como é que funciona. Se você tiver que multiplicar os dois, Z vezes W, basta você multiplicar os dois módulos, o módulo de Z pelo módulo de W, e somar os ângulos. Tá vendo que o argumento, o ângulo de Z, eu chamei de θ, e o ângulo de W eu chamei de alfa. E aí, na hora de multiplicar os dois números, você vai somar esses ângulos. Então, dentro do parênteses, e aqui eu coloquei igual, não é igual, é vezes, o que você vai fazer? Você vai colocar cosseno de θ mais alfa, mais I vezes seno de θ mais alfa. Pronto. Porque se você não fizesse isso aqui, qual seria a outra opção? Você teria que transformar o número para a forma algébrica para depois multiplicar. E aí, às vezes, a resposta está na forma trigonométrica. Aí eu teria que voltar de novo, sendo que eu já posso fazer a operação na forma trigonométrica. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Então, isso aqui é na multiplicação. Se for divisão, você vai dividir um número complexo, dividir o módulo de um pelo módulo do outro e subtrair os ângulos. Então, nos ângulos aqui, a gente vai ter cosseno de θ menos alfa mais I vezes seno de θ menos alfa. Fica essa expressão grande aqui mesmo, tem jeito não. E se você tiver uma potência, se você tiver um número complexo Z elevado a N, o que você vai fazer? O módulo de Z você vai elevar a N, igual está elevando o número, e o ângulo você vai multiplicar por N, por esse expoente que está lá no número complexo, tudo bem? Então aqui no ângulo você vai ter cosseno de θ vezes N, mais I vezes seno de θ vezes N. Essa é a expressão. Vamos ver isso aqui na prática com alguns exemplos. Acompanhe aqui comigo. Aqui a gente tem dois números complexos Z e W na forma trigonométrica e aí nós vamos fazer algumas operações. Primeiro, Z vezes W. É só você multiplicar os módulos dos dois números. Então, 6 vezes 2 é 12. E somar os ângulos. 60 mais 30, 90 graus. Então, aqui vai ficar cosseno de 90 mais I vezes seno de 90 graus. Se fosse uma divisão, Giras, o que a gente faria? A gente divide os módulos. 6 dividido por 2 é 3. E subtrai os ângulos. 60 menos 30, 30 graus. Então, cosseno de 30 mais I vezes seno de 30. E se fosse uma potência Z elevado a 3, pega o módulo que é 6, o módulo de Z, e eleva ao mesmo expoente, eleva a 3. 6 elevado a 3 vai dar nada mais, nada menos que 216, e o ângulo você vai multiplicar por esse expoente. 60 vezes 3 é 180. Então, cosseno de 180 mais I vezes seno de 180. Pronto, já está resolvido. Está na forma trigonométrica. Se pedir para passar para a forma algébrica, é só você substituir o valor do cosseno e do seno e multiplicar. Por exemplo, vou pegar esse primeiro aqui e vou transformar. Cosseno de 90 é 0 e seno de 90 é 1. Então, I vezes 1, que ficou no parênteses, e o 12 continua. Isso se pedir para colocar na forma algébrica. Então, aqui ficou 12, que multiplica 0 mais I vezes 1, 1I, ou simplesmente I. E esse zero somando eu nem preciso colocar, né, Giras? Então vai ficar 12
vezes i. Esse é o resultado. Se não fosse zero, aí você multiplicaria o 12 pelos dois termos, beleza? Então aqui a gente viu as principais operações na forma trigonométrica. Agora a gente tem que resolver questões, treinar números complexos, né? Não adianta ficar só na teoria. Tem que resolver questões para poder entender de forma clara. Mas enfim, se tiver alguma dúvida, algum comentário, já coloca nos algum comentário para fazer, coloca nos comentários aqui do vídeo ou manda uma mensagem para a gente e no mais, bora para cima. Valeu, Giras!